Olá, tudo bem? Este é o nosso quarto vídeo da série de discipulado, onde vamos estudar nesta lição sobre a nova vida em Cristo Jesus. Nós já falamos de fato sobre quem é Jesus Cristo, falamos também sobre a obra que Jesus veio realizar na cruz e falamos também no terceiro vídeo sobre a nossa condição de pecadores e a necessidade que nós temos de crermos em Jesus para recebermos a salvação pela graça do Senhor. Nós falamos sobre isso. E aqueles então que reconhecem que são pecadores e que necessitam de Jesus Cristo para que tenham a vida eterna, estes agora recebem uma nova vida. E é justamente sobre essa nova vida em Cristo que vamos estudar hoje, tá certo? A vida cristã começa verdadeiramente quando compreendemos a necessidade de perdão e arrependidos nos voltamos para Deus, entregando-nos pela fé a Jesus Cristo. A Bíblia chama este evento de novo nascimento. A partir desse instante, o cristão, ele passa a ter um novo relacionamento com Deus e a desfrutar de uma série de bênçãos que o Senhor Deus preparou. Então, mesmo não sentindo algum tipo de arrepio, algum acontecimento sobrenatural, você precisa saber que uma vez que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, que você crê em Jesus para a sua salvação, algo está acontecendo com você, algo aconteceu dentro de você. E o que aconteceu com você, o que aconteceu dentro de você, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que existe uma nova criação sendo gerada, né? Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 13, diz que: "E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos." Então, esse texto de Colossenses nos ensina que quando cremos em Jesus, e a sequência do texto, o texto todo está falando a respeito da obra de Cristo na cruz. Nós já vimos a respeito da sua obra em estudos anteriores, né? Então Jesus ele realizou na cruz uma obra, nós chamamos de uma obra vicária, ou seja, uma obra substitutiva. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar. Para quê? Justamente para, como o texto de Colossenses está dizendo, para aqueles que estavam mortos pudessem ter vida. O texto diz: "E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões." Essa é o salário do pecado, a condição pecaminosa que nós vimos na última lição. Estamos nesta condição, mas quando cremos em Jesus, o que acontece? Né? Ele nos deu vida. Né? Então éramos mortos espiritualmente, passamos a ter vida espiritual em nós. Como que isso foi possível? Porque ele morreu e pagou o preço por nossos pecados, que a sequência do texto diz isso: vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, quando você crê em Cristo, seus pecados são perdoados, você recebe uma nova vida, você passa a ter vida espiritual. Tá? A Bíblia chama isso, lá em João 3 de novo nascimento. Conversa que Jesus tem com Nicodemos, dizendo para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? Ou seja, ele precisava ter um novo nascimento. Esse novo nascimento é nos dado mediante Jesus Cristo.
Então, este é o novo nascimento, né? Esta é a nossa nova, essa é a experiência com Cristo. Aquele que crê em Cristo nasce de novo, ele passa da morte para a vida. E também, 2 Coríntios 5,17, vai dizer ali que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram todas novas. Então, a respeito dessa nova vida em Cristo, aquele que crê em Jesus tem uma nova vida, é uma nova criatura, ou seja, antes éramos escravos do pecado, agora fomos libertos do pecado. Antes fazíamos só a vontade da carne, hoje nós podemos ser guiados pela vontade do Espírito, né? Então, ou seja, uma nova criatura. Nós temos ainda permanente em nós a natureza pecaminosa, mas agora não somos mais escravos dessa natureza pecaminosa, não somos mais escravos desta natureza, né? Não somos mais escravos do pecado, temos uma nova vida. E não apenas uma nova vida, passamos a ter um novo relacionamento com Deus. Quando uma pessoa ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa pessoa ainda está em inimizade com Deus. Agora, aquele que já entregou a sua vida para Jesus, que creu em Cristo para receber a vida eterna, ele então passa a ser uma nova criatura, e esta pessoa também passa a ter um relacionamento pacificado com Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus, né? Em primeiro lugar, depois da paz com Deus, vamos ter a paz de Deus também, mas em primeiro lugar a paz com Deus. O pecado trouxe inimizade, separação entre um Deus santo e um homem pecador. Um homem pecador não poderia se relacionar com um Deus santo, havia uma inimizade. Os nossos pecados afrontam ao Deus santo, vivo e verdadeiro. Então, por isso que foi necessário o sacrifício de Jesus, porque Jesus morre por nós naquela cruz, os nossos pecados são perdoados, a justiça de Deus é satisfeita, e agora nós podemos entrar em um relacionamento, ou estar em um relacionamento pacífico com Deus. Eu não tenho mais Deus, aquele que crê em Jesus não tem mais Deus como um inimigo, ele tem a Deus justamente como o seu maior e melhor amigo. Então, este é um novo relacionamento. Nós passamos a ter paz com Deus. E não apenas passamos a ter paz com Deus, mas passamos também a fazer parte de uma família. Em Efésios 2:19 está escrito que nós somos uma família bendita do Senhor, né? Somos família de Deus. Somos família de Deus. Então, veja bem, por que os cristãos se chamam de irmãos? Se chamam de irmãos porque nós somos todos filhos do mesmo Pai, tá? E também essa situação de filiação com Deus, ela não é um benefício para toda a humanidade. Tem muitos que dizem: eu também sou filho de Deus. Na realidade, só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo, conforme no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem crê em o nome de Jesus Cristo se torna filho de Deus, passa a fazer parte de uma família e pode chamar a Deus de Pai, né? E por que ser filho é um privilégio? Porque, segundo Gálatas 4:7, uma vez que nós somos filhos de Deus, também nos tornamos herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros do quê? Herdeiros da vida eterna, herdeiros das promessas do Senhor, promessa de vida eterna, a promessa de um céu com o Senhor, de uma bem-aventurança maravilhosa. Então, só tem bem-aventurança e só é herdeiro quem é filho, né? Aqueles que não são filhos não herdam a vida eterna,
aqueles que são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, estes herdam a vida eterna. Então olha só, aqui eu já falei sobre duas bênçãos, né? A primeira bênção, de você ter recebido a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é que você se tornou uma nova criatura. Não é mais escravo do pecado, está livre para adorar a Deus. A segunda bênção é que você tem um novo relacionamento com o Pai. Um relacionamento que era antes de inimizade, agora é um relacionamento de amizade, um relacionamento filial, um relacionamento familiar, e é um relacionamento então que lhe dá a garantia de receber as promessas e herança do Senhor. E também mais, uma terceira bênção é justamente a nova liberdade que você passa a desfrutar. E em Romanos 6:22 diz que nós fomos libertados da escravidão do pecado para sermos servos de Deus. Então, o verdadeiro livre não é aquele que não está servindo ao Senhor, porque muitas vezes é passado esta ideia. Não sei como você já de repente tenha recebido isto, né? Mas eu já vi muito, né, que as pessoas dizem que o cristão, ele não tem liberdade, ele não pode fazer nada, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, que ser cristão é ser chato, porque é tolhido da sua liberdade. E na realidade não é verdade. Antes nós éramos escravos do pecado. Uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, ela de fato não é livre, ela é escrava do pecado. Nós somos livres para servirmos a Deus. Essa é a liberdade que temos, liberdade de servirmos ao Senhor Deus. Também em João 8:36 fala a respeito disso, que você vai conhecer a verdade, e a verdade é que vai te libertar. Então, essa é uma grande bênção. Crer em Jesus Cristo nos traz uma nova liberdade. A escravidão do pecado, ela é enganosa, porque ao mesmo tempo que ela parece trazer liberdade, na realidade ela escraviza. A pessoa não tem a liberdade para servir a Deus, para viver uma vida com o Senhor. Antes ela é escravizada pelo pecado. Hoje nós temos a liberdade, ainda que infelizmente caiamos em pecado ainda, mas hoje nós não somos mais escravos, não é o pecado que dita a nossa vida, mas nós somos livres da escravidão do pecado, libertos para servirmos a Deus. Então desfrute dessa liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem, tá? A liberdade não é uma liberdade para pecar, não é uma liberdade para fazer o que quiser, é uma liberdade da escravidão do pecado para servir a Deus. A libertinagem, ela é cometida, é praticada por aquele que ainda permanece na escravidão do pecado, tá certo? Então você é uma pessoa livre para servir a Deus e adorá-lo de fato como Ele quer que você o adore. E mais uma bênção ainda desta nova vida com o Senhor é que nós não estamos sozinhos. Jesus disse que antes da sua ascensão, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas logo após a sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, ele foi assunto ao céu, ou seja, ele foi levado ao céu e ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está aguardando o tempo para a consumação de todas as coisas, quando ele voltará para julgar a terra. Mas então, como que fica essa promessa de Jesus que ele estaria conosco todos os dias? Então ele mesmo explica isso no Evangelho de João, no capítulo 16, que fala a respeito da missão do Consolador. Ele diz que ele precisaria ir para que o Consolador viesse. O Consolador é o Espírito Santo. Então Jesus está presente em nós na pessoa do Espírito Santo, certo? Então essa é uma grande bênção, tá? O Espírito Santo, ele está em nós. Em 1 Coríntios 6,19, nós lemos que nós somos
habitação do Espírito Santo. Nós somos habitação do Espírito Santo. Inclusive, o texto de 1 Coríntios é interessante porque nós temos dois textos que falam a respeito de sermos habitação do Espírito Santo. Então, no primeiro aqui é o caso de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Então, esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala a respeito de que nós, individualmente, somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Agora, já em 1 Coríntios 3,16, fala da igreja como um todo, essa família de Deus. Deus habita, o Espírito Santo habita na igreja, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá? Então aqui está falando a respeito da igreja como o corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo é a habitação do Espírito Santo, e nós individualmente também somos a habitação desse Espírito. O Espírito habita em nós. Esse Espírito, que é o Espírito Santo, que nos conduz à verdade, que nos ensina, que nos ilumina a respeito das Escrituras. Esse é o papel do Espírito Santo para nós hoje. Hoje o Espírito Santo não nos inspira mais a escrevermos textos sagrados, mas ele nos ilumina para compreendermos os textos sagrados. Se você é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz a Jesus para que possamos para que possamos crer nele e assim glorificarmos ao Pai. Esta é a obra do Espírito Santo em nossa vida. Eu também quero dizer para você que está fazendo esse curso discipulado, que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil, a teologia reformada. Nós não cremos em duas manifestações do Espírito Santo, ou seja, dois batismos, um para crer e um depois para sermos revestidos de uma forma especial. Não, o Espírito Santo, ele está habitando no coração do crente. Porque se é crente, se é cristão, se crê em Jesus, é porque o Espírito Santo o vivificou, tá? Para que você pudesse crer. Então você já é batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o recebimento do Espírito Santo. Aquele que crê, recebe o Espírito, ou aquele que crê, ele tem o Espírito Santo. Porque se não fosse vivificado pelo Espírito, e o Espírito não habitasse em você, de maneira alguma creria no Senhor Jesus. Então, nós cremos no enchimento do Espírito Santo. Ou seja, o que é isso? Uma busca constante e diária, ao Senhor. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se inclina para as coisas do Espírito, quanto mais você busca ter uma vida de consagração, quanto mais você participa dos meios de graça, que nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas falando que os meios de graça são os sacramentos, os meios de graça são a oração, são a leitura bíblica, a participação nas atividades cristãs, nas atividades da igreja. Então são meios de graça para que você possa se encher do Espírito Santo. Aquele que se afasta desses meios de graça, ele está apagando, ele está diminuindo, vamos dizer assim, a ação do Espírito em sua vida. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Isso você deve fazer, mas você já é batizado com o Espírito Santo. E a evidência de ser batizado com o Espírito Santo não é a glossolalia,
ou falar em outras línguas. A evidência que você é batizado no Espírito Santo é se você tem uma nova vida. Se você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você tem amado ao Senhor Jesus, vivido para a glória de Deus, esta é a maior evidência, a evidência inequívoca de que você é batizado com o Espírito Santo, certo? Então são essas as bênçãos de crermos em Jesus Cristo. Nós temos uma nova vida, somos novas criaturas, nós passamos a ter um novo relacionamento com Deus, um relacionamento pacificado que nos traz inúmeras bênçãos, né, de sermos filhos dele, de termos a herança da salvação por meio de Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai, ao trono da graça, tantas bênçãos, né? Relacionamento de pai com o filho, fazemos parte de uma família, família bendita do Senhor, a família de Deus, o santuário do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo. Também, né, somos libertos, temos uma nova liberdade, a escravidão do pecado ficou para trás, não somos mais escravos da nossa vontade da carne, mas agora temos uma liberdade para servirmos ao Senhor com alegria e, ademais, temos o Consolador, o Santo Espírito habitando em nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então essas verdades bíblicas, elas devem conduzir a sua vida. Lembre-se que nós estamos em um discipulado e é um curso básico da fé cristã para que você tenha bases sólidas para você edificar a sua vida. Então essas bases sólidas que eu passei para você hoje, se você entendê-las, né? Você entendendo que elas aconteceram em você, mesmo sem ter tido uma visão sobrenatural, mas isso aconteceu em você, mesmo você não tendo percebido, com algum arrepio, alguma coisa, essa obra sobrenatural aconteceu em você. Pode não ter acontecido manifestações sobrenaturais, mas a obra sobrenatural aconteceu. Se você crê em Cristo, essa obra sobrenatural aconteceu. E essa é uma base para você construir a sua vida cristã, sabendo que você é uma nova criatura, sabendo que você está em paz com Deus, é filho do Senhor, sabendo que você tem uma nova liberdade, sabendo que você já foi batizado com o Espírito Santo e que ele habita em você. E é justamente isso que tem feito você se manter na fé e crer no Senhor. Tá ok? Então, qualquer dúvida sobre esta nossa lição de hoje, por favor, entre em contato. E se você está fazendo esse curso discipulado para profissão de fé e batismo aqui na Igreja Presbiteriana Betel, por favor, mande um WhatsApp para mim confirmando que você viu esta lição, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima, amém.